Oi, hoje nós viemos apresentar sobre a edição gênica e a transferência do corpúsculo polar. Antes de entendermos as técnicas de substituição mitocondrial, é importante compreendermos alguns conceitos básicos. A edição gênica utiliza técnicas como CRISPR-Cas9, TALENs e ZFNs que permitem alterar sequências específicas do DNA de forma precisa. Além disso, precisamos lembrar do papel do DNA mitocondrial. As mitocôndrias são responsáveis pela produção de energia celular, possuem DNA próprio e são herdadas exclusivamente por meio do óvulo. Com o avanço da reprodução assistida, nós tivemos o desenvolvimento de algumas técnicas de substituição mitocondrial. Entre elas está a transferência do fuso meiótico, a transferência pronuclear e a transferência do corpúsculo polar, que é a que vamos dar foco nessa apresentação. Essas doenças são causadas por mutações no DNA mitocondrial, herdadas exclusivamente pela linhagem materna e podem afetar diretamente a produção de energia celular. Como muitas das doenças mitocondriais ainda não têm um tratamento eficaz, o surgimento da transferência do corpúsculo polar foi de extrema importância para reduzir o risco de transmissão dessas doenças. A transferência do corpúsculo polar é uma técnica de substituição mitocondrial onde utiliza material genético descartado na divisão celular. Esse material é transferido para um ovócito com mitocôndrias saudáveis, permitindo que o DNA nuclear da mãe seja preservado. Nosso trabalho tem como objetivo analisar a relação entre a edição gênica e a transferência do corpúsculo polar, destacando seus mecanismos, aplicações na prevenção de doenças mitocondriais e as implicações éticas associadas à mudança na linhagem germinativa. O interesse científico pelo corpúsculo polar como uma estrutura biologicamente relevante surgiu no final do século XX. Antes, os pesquisadores achavam que era só um subproduto descartável da meiose, até que depois de alguns estudos, eles conseguiram ver um potencial diagnóstico e terapêutico. O marco inicial dessa mudança foi um trabalho de Verlinsky, que foi no ano de 1990. Eles viram que era possível obter informações da genética materna a partir da análise do primeiro corpúsculo polar, sem precisar mexer no embrião. Nessa mesma década, houve uma pesquisa de Wakayama e Inajimashi. Eles estudaram que, em camundongos, o genoma presente no corpúsculo polar é funcionalmente competente para sustentar o desenvolvimento embrionário completo. Esse achado consolidou a ideia de que o corpúsculo polar é uma estrutura que tem um potencial terapêutico real, especialmente quando falamos da prevenção da transmissão materna de doenças que são causadas por mutações no DNA mitocondrial. Foi nesse contexto que houve o primeiro estudo da técnica da transferência do corpúsculo polar em modelo murino, demonstrando que embriões reconstituídos pela técnica eram capazes de gerar descendentes vivos e saudáveis. Foi nesse contexto que, em 2017, eles fizeram o primeiro estudo em humanos, e isso confirmou que ócitos enucleados têm atividade meiótica suficiente para formar fusos funcionais após a fusão com o corpúsculo polar. Mais recentemente, a transferência do corpúsculo polar passou a ser estudada em conjunto com ferramentas de edição gênica, evidenciando que essa transferência do corpúsculo é voltada para a prevenção de doenças mitocondriais hereditárias. As mitocôndrias são herdadas por via exclusivamente materna. Diante desse cenário, o procedimento de substituição mitocondrial tem como objetivo reduzir a herança de mitocôndrias defeituosas sem alterar o DNA do embrião. Esse procedimento consiste na extração do corpúsculo polar da mãe portadora da mutação e de uma doadora de ovócito saudável. É realizada a remoção do núcleo do ovócito da doadora e a transferência do corpúsculo polar da mãe para dentro desse ovócito, que já possui as mitocôndrias. O resultado dessa técnica é um embrião que possui o DNA dos pais, porém ele também possui as mitocôndrias saudáveis. As principais vantagens desse procedimento é a prevenção de doenças hereditárias mitocondriais e a preservação do DNA dos pais biológicos. Além disso, o corpúsculo polar possui uma pequena porção de citoplasma e mitocôndria, e isso facilita porque reduz a chance de mitocôndrias mutadas serem transplantadas para esse embrião. No entanto, as limitações desse procedimento são de maioria ética e técnica, como, por exemplo, a utilização da transferência desse corpúsculo polar para fins não médicos, como a mutação de alguma característica, mutações genéticas. Ademais, a preocupação deles é que ocorra uma transferência, mesmo que pequena, das células das mitocôndrias mutadas. Desse modo, é necessário que hajam estudos
e pesquisas para solucionar essas limitações nesse procedimento. Como proposta de solução, é necessário melhorar a técnica para torná-la mais segura e eficiente. Isso inclui desenvolver métodos melhores de remoção mitocondrial e utilizar tecnologias mais avançadas de imagem e seleção celular. Além disso, o treinamento das equipes laboratoriais é essencial, porque é um procedimento muito delicado. Também é importante criar regulamentações e fiscalizações rigorosas, definindo critérios claros para a aplicação da técnica na reprodução assistida. Outro ponto importante é a realização de estudos clínicos de longo prazo para avaliar a segurança e a eficácia da técnica e acompanhar possíveis efeitos futuros. Também é necessário monitorar o desenvolvimento dos indivíduos nascidos por essa técnica, além de padronizar os protocolos laboratoriais para diminuir falhas. Por fim, regulamentações éticas e bancos de dados clínicos podem ajudar no monitoramento internacional dos casos e no avanço seguro da técnica. Concluindo, essa técnica tem um grande potencial, principalmente por prevenir doenças mitocondriais hereditárias e ampliar as possibilidades da reprodução assistida. Porém, ainda existem limitações, como o risco de transferência residual de mitocôndrias mutadas, o alto custo e a falta de estudos de longo prazo. Além disso, questões éticas e regulatórias ainda precisam ser discutidas. Então, apesar de ser uma técnica muito promissora, ela ainda precisa de mais pesquisas e validação clínica para ser utilizada de uma forma mais ampla e segura. Esse foi o nosso trabalho. Obrigada pela atenção.